Opa! E, e E aí, aí, amigo? se posiciona aí, meu compadre. Deixa eu me posicionar. Isso, Terça-feira, 10 horas da noite, nós aqui, isso, dia não é 19 isso? de maio de 2020. Vamos começar aqui mais um Exatamente. Papo Franco. Eu sou Leonardo Franco e eu queria apresentar o meu convidado assim rapidamente. Ricardo Kozlovski. Deixa eu explicar, o cara é um doutor em comunicação e cultura, o cara é bacharel em direção teatral, ele é professor, ele é educador, ele é pensador, ele é ator premiado, diretor premiado, ele é pai de Pedro Kozlovski, diretor premiado, quer dizer, é uma pessoa que respira cultura, respira arte, respira teatro, cinema, televisão, é uma pessoa que eu acompanho há muitos anos, eu acho que a gente está começando a se aproximar agora, é possível que trabalhemos juntos muito em breve, mas vem aqui, fez esse convite pela admiração que eu tenho por ti e para a gente bater um papo aqui e tentar pensar o que a gente está vivendo, pelo que a gente está passando, o que nos espera, o que a gente acredita. Me fala, você está bem, querido? Como é que você está? Querido, bom, primeiro, obrigado pelo carinho, um prazer estar aqui. Eu acho que exatamente o que você está falando, acho que a gente está inaugurando uma relação. Bom, eu já sou um antigo admirador teu de muito tempo, acompanho tua carreira direto. Nos acompanhamos, né? A gente tem esse privilégio, é Exatamente. um meio, mas agora a gente tem se aproximado, uma admiração enorme. Você listou tanta coisa que eu sou que eu fico pensando que o tudo e o nada são coisas muito próximas, né? Mas isso O... quase não importa também. O que importa é que a gente está aqui. Oi, Regina, tudo bem? O que importa é que a gente está trocando essa experiência aqui. Isso que é Sem dúvida. sensacional. E eu queria te falar uma coisinha. Ontem eu tenho assistido, virei teu fã aqui. Opa, que bom. Isso é Não, importante. porque é incrível, Léo. Primeiro, assim, te parabenizar por esse trabalho, né? Porque as lives são as possibilidades momentâneas da gente continuar o nosso ofício. O que que é o nosso ofício, se não comunicarmos coisas para as pessoas que nos olham, enfim, que nos assistem, não é Acompanha, verdade? exatamente. É. Então é um modo que eu te digo com toda honestidade, é um modo, para mim, não narcísico, não egóico, de poder compartilhar experiências pessoais, que aliás tem tudo a ver com a minha pesquisa recente, que é a pesquisa da autoficção, é um falar de mim, não egóico, de compartilhamento de experiências. E a live é isso, é uma conversa livre e uma conversa entre amigos no ambiente afetivo. E eu tenho acompanhado as tuas, primeiro para te parabenizar pelo casting que você está apresentando, pelas ideias que você está fazendo circular. E ontem, eu queria então começar aqui pelo fim. Por Ontem, favor. ontem você conversando com o Léo, com o teu xará, É, Leonardo Medeiros, Leonardo Medeiros. maravilhoso. Maravilhoso. Eu vi você uma coisa maravilhosa que eu queria começar hoje. Eu vi que você estava tomando um esquinho, um Jack Daniels. E aí, então vamos Ah! brindar! Opa! Vamos brindar! Eu não Tamo estou tomando provavelmente junto! um Jack Daniels, não estou tomando um Aberfield, que é um uísque Mas é muito chiquérrimo. gostoso, gostosíssimo. E aí eu falei, bom, então é nessa que eu vou, porque eu já estou entendendo a área que eu estou lidando aqui. Né? Um skin faz muito bem para o coração, mas sobretudo para o espírito. À noite, então, é uma maravilha. Exatamente. Então, eu queria começar pelo fim, brindando a você, brindando ao Brindando a gente. solar, brindando essa live, brindando ao nosso encontro e essa velha nova amizade que nós estamos empreendendo entre nós aqui. Um Pô, prazer estar aqui maravilha. Pô, contigo. prazer, querido meu, de verdade. Saúde, Saúde. tempos de brindes, tempos de brindes. Em contraponto a tudo isso que a gente está vivendo de louco, né? Muitos, muitos. E me diga, como é que você está reagindo aí? Está tranquilo para você? Olha, as pessoas perguntam sempre assim, né? Você está bem? É, E aí, está tudo bem? Essa é a pergunta chave, né? é. Se você responder que está tudo bem, é uma resposta quase cínica. Mas se Aham. você também entrar numa coisa de reclamação, é muito louco. Para mim, atualmente, assim, você está bem? Você responde, está tudo bem. Está tudo bem significa, não estou com Covid. Né? É verdade. Está tudo É, bem. Ou seja, é, subtexto, não estou com Covid. é. Porque, na verdade, a gente está vivendo uma situação impensável, né? Uma situação Impensável. É. absolutamente inédita. Agora, o ser humano é um bicho que se adapta muito bem a qualquer situação adversa e a situações difíceis, né? Nós e as baratas, né? Dizem que as baratas, no caso de uma hecatombe nuclear, seriam as únicas sobreviventes no Mas elas vivo. estão vindo aí de toda a história da humanidade, as baratas estão seguindo a gente. As baratas estão seguindo e elas são longevas, né, pelo visto, né? Baratas e ratos. Mas, assim, a gente se adapta.
Então, assim, na realidade, o nosso exercício... E eu tenho uma coisa engraçada, eu tenho uma sensação de que essa nossa expertise em trabalhar nos teatros, trabalhar nos ambientes fechados, são ambientes Aham. de clausura, ambientes laboratoriais, ambientes em geral até sem janela, com circulações Aham. restritas, né? Eu acho que nos dá um certo treinamento para o apocalipse do mundo. Nós Com conseguimos certeza. sobreviver dentro de ambientes Porque nós ficamos restritos e fechados. muito tempo ensaiando, né, Ricardo? Imagina dois Muito meses tempo ensaiando 8 horas ensaiando. por É, dia, fora a é, prova de roupa, fora a prova não é? disso, prova daquilo. Você fica É, 10 sem horas dúvida, encalburado por sem dia, dúvida. né? Na realidade, o nosso ofício também cria, por deformação profissional, que é uma deformação boa, a capacidade de abstração do real. A capacidade de você estar num lugar achando que Aham. você está em outro. Então, assim, isso é muito útil em situações emergenciais e situações radicais como a gente está vivendo. Então, para mim, particularmente, está sendo muito interessante num certo sentido, mas assim, bota aspas nesse interessante, porque o tempo inteiro a gente está vivendo uma hecatombe, né? Famílias enlutadas, um país totalmente É, desgovernado, um momento, uma crise sanitária, política, absurda, uma né? Absurda. absurda, impensável, culturalmente, artisticamente. Mas do ponto de vista privado, o que, que acontece comigo aqui? Eu preciso de rotina, e eu gosto de rotina. E eu divido meu dia em duas partes. Uma parte que é uma parte de atividades na casa, né? A nossa funcionária a gente mandou para a casa dela, evidentemente, Claro, com um devido claro, salário normal, cuidar das coisas dela. E claro. aqui eu estou aprendendo a lavar, a passar. Passar não, porque a gente não sai mesmo, né? Então passar não precisa. Passar não tá Passar dando, é a não. única atividade que não É, precisa. aqui Porque em casa também não passado, dá para passar roupa, não. passar não dá, mas porque passado já estamos, né? Já estamos passados, né? É. Então, com o processo de passé composé aqui. Mas uma parte do dia, lavo, faxino, cuido das roupas, aspiro a casa, toda a parte de limpeza. Eu moro em casa também, então tem uma Ah, coisa tá. da rua, de varrer, de limpar, de pequenos concertos. Minha esposa fica na parte da cozinha, da alimentação. Minha filha também ajuda nas coisas. Até pouco tempo o namorado dela estava aqui, estávamos em quatro, então, na realidade, É, quatro dá para você formar uma dupla de biriba, né, de canastra, né? não. Jogos de salão em dupla. E a outra parte do dia trabalho. Estou trabalhando intensamente na universidade, só não estou dando as aulas, enfim, porque o calendário está suspenso, mas dando É. processo de orientação, mestrado, doutorado, bancas de qualificação, bancas de mestrado, reuniões de colegiado, continuo agregando, articulando o encontro com a minha turma do tablado, continuamos em atividade Que intensa, ótimo. dirigindo Maravilha. um espetáculo, então está muito intenso, fazendo as lives, tenho feito várias conversas com várias pessoas, então Aham. entrando nos editais, acabou de sair, alô todos, acabou de sair o edital do CCBB no Brasil TCBB, inteiro, CCBB até dia exatamente. 5 de junho. Estamos entrando com tudo, projetando as coisas, projetando, É, porque é o que nos dá horizonte, é o que nos dá a é, possibilidade, como na realidade o futuro ficou curto, encurtou, né? Nós podemos projetar até amanhã, não sabemos muito bem como as exatamente. coisas. É. Então temos memória, temos passado e temos presente. Então, essa sensação de projeção é sempre uma sensação boa de que estamos seguindo, estamos indo Eu para acho que é isso frente. isso que você falou, né? Cada um está reagindo de uma determinada forma, não existe, eu estou bem, estou tranquilo, estou Não, não passando. Não. existe isso, não. Cada um tem uma Não existe reação. tranquilidade nenhuma. Né, eu estou aqui É, com a família, as minhas filhas, minha esposa, eu gosto de falar, tenho 2 ratos, uma cachorra, e cada um tem um pensamento e segue uma linha. é Eu acho que está isso. mais tranquilo do que eu esperava em relação às crianças. Eu acho que elas iam reagir, achei que elas fossem reagir de uma forma um pouco mais difícil, truncada, sem paciência, Sei, mas elas estão sei. muito bem, estão muito educadas, muito É, conscientes da situação. é isso, eu acho que a E gente chama por uma urgência da situação, né? é, Agora, eu vou te falar uma coisa, Léo. É, existem ganhos, são os ah, ganhos sim. secundários, ganhos secundários. Todo esse projeto de trabalhar na casa, que é uma coisa Uhum, possível porque eu estou em casa. Por que eu tenho uma funcionária que me ajuda? Porque a gente trabalha o tempo inteiro na rua e as coisas claro. precisam andar. É um projeto de apropriação incrível, é um projeto decolonial.
né? Na realidade é isso. Quer dizer, eu acho que numa vida rotineira, normal, não teria a menor possibilidade de me dedicar à casa como eu estou me dedicando. Mas é uma apropriação incrível, incrível, Incrível. incrível. Olha, eu fiquei 2 dias me entendendo com a máquina de lavar. E foi um amor depois que isso se... Porque aquilo é complexo, né? Vamos dizer que é complexo. Mas depois é uma mecânica, é uma coisa física, entendeu? É física, é um amor físico pelas coisas. O Ricardo, aspirador, eu estou atracado com ele, eu estou levando ele para a cama, é, praticamente. Ainda não tive coragem de botar na cama, mas ele está debaixo da minha cama. a Então, primeira, essa aproximação. Fala. o primeiro Diga. papo que eu tive foi com o Arthur Chechel, que também mora em casa. E ele Ah, falou uma coisa assim: eu estou tendo que cuidar e limpar da minha caixa d'água. Então você imagina Arthur Chechel pendurado na caixa d'água dele. olha, Você consegue imaginar isso? Léo, nesse Você está contexto que a pendurado. gente tem, não é nesse contexto, eu imagino qualquer coisa. Agora a gente imagina qualquer coisa. Essa vivência pandêmica amplificou a nossa capacidade de imaginar, de fabular, de pensar. Agora, realmente, o Chechel debruçado numa caixa d'água é uma visão extremamente prosaica, né? É Agora, em interessantíssimo. oposição a essa, eu queria te dizer o seguinte: eu, agachado na minha caixa de gordura, que é muito mais Não, forte que uma aí caixa é d'água. pior. Aí é Ah, pior. mas eu peguei essa. Eu me dei conta que a Jura? caixa de gordura. Jura. Cara, Eu jura. Rapaz, foi punk, mas resolvi. ah, Porque a caixa estava transbordando, caixa de gordura de 3 em 3 meses tem que... E a gente vai tomando conhecimento dessas coisas, da caixa de ah, gordura, a gente delega muito as coisas dessa rotina, que é esse modo isso. contínuo do funcionamento da infraestrutura nossa, da vida, É do sempre nosso alguém para espaço. fazer para a gente. Pelo menos Sempre alguém. eu O me que a gente chama habituei de a isso. gestão é gestão de É, pessoas. Não tem é. as pessoas somos nós mesmos. E morar em casa é uma coisa interessante, que você, ao mesmo tempo que é o morador, você é o síndico, você é o vizinho de você mesmo e você é o Uhum. porteiro. Então, é tudo com você mesmo, né? Mas é uma delícia, Mas, eu gosto. não, mas Fala. tá sendo isso de se apropriar também. Estou estudando muito, estou aprendendo piano, finalmente, um desejo antigo. Olha, E estou incrível, incrível. filosofando sobre projetos futuros. É claro que tendo uma realidade de administração do lado do Teatro Solar que é um pouco frustrante, não só porque ele está fechado desde o dia 13, mas é É. porque ele está sem perspectiva, é porque existem várias famílias lá que têm salário, algumas pessoas que eu tive que mandar embora. Isso Ah, meu te Deus. mobiliza de uma outra forma, né? Claro, Porque você claro. está mexendo com a vida dos outros, com a família, com os filhos, com a saúde, com o estudo, com a alimentação de outras pessoas. Isso é sempre um pouco triste, um pouco frustrante você não poder fazer Nossa. mais do que... Mas temos também todas as nossas dificuldades e a falta de retomando de perspectiva do que vai acontecer, do que vem adiante, de quanto tempo a gente vai poder voltar a exercer a nossa profissão, quanto tempo eu vou poder receber as pessoas lá. Isso me dá uma certa Angústia. preocupação, angústia, a palavra é angústia. Mas eu tô passando com uma certa tranquilidade, porque eu falo sempre, quando a gente percebe que a gente está em companhia de muitas outras pessoas, na verdade de todo o mundo e de toda a nossa classe, e que o problema é o mesmo e que a gente vai ter que resolver juntos, você fica um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer, você É, fica porque um você pouquinho está... menos... Você Fala, está querido. numa perspectiva compartilhada, né? Você está num barco coletivo, você tá com pessoas em situações similares, e existe uma troca também de aprendizados, de Uhum. experiências. Amigos meus que estão com Covid, que pegaram Covid, com experiências diferentes, umas terríveis, outras mais leves, mas todas elas sempre muito temerosas. Então a gente está numa rede compartilhada, numa rede igual, né? É uma coisa É. assim interessante, sabe, Léo? Essa situação que a gente está vivendo, inédita, eu acho que no planeta, né? Deixa eu só dar Porque, boa noite, deixa eu dar só boa noite para o nosso amigo Antônio Grassi aqui, é um pô, grande Graça, companheiro, querido, é uma você vai, pessoa que vai vou falar conversar com com ele na ele. quinta-feira, Isso. mas então é um filósofo da arte também, da Não, vida, é Graça é um um... artista como poucos e que Graça, fez muito pelo Solar e queridíssimo. faz muito pela gente sempre, né? Está Sempre. conosco aqui. Beijo, Isso. Antônio. E Graça, Continua, meu beijo para querido. você também. Mas não, mas é isso. Na realidade, a gente vive uma situação onde a questão
da posse, o fato de você ser um privilegiado, de você ter a posse, é claro que te cria uma série de possibilidades, mas qual é o grande medo, qual é a grande questão? É você ficar doente e você não ter um respirador, independente da sua classe social, é isso que eu estou querendo dizer, entende? Uhum. Então é uma situação que horizontaliza algumas questões e coloca em xeque outras, né? Quando a gente percebe que o João Roberto Marinho, por exemplo, ele fez um transplante de fígado, né? Uhum. Pelo SUS. Olha só. De graça, porque o Olha SUS é só. um acesso horizontal todo. Fez agora, um mês atrás, durante a pandemia. Porque você só consegue fazer um transplante de órgãos dentro da legislação brasileira através do SUS. Você não pode fazer privadamente. É um procedimento normatizado que se faz a partir da situação do Estado. Então aparece também um lugar do SUS que é um lugar tão maltratado, tão detonado, tão mal falado, e que está salvando vidas. Né? Então eu acho que se restauram, se relativizam algumas coisas. Né? Eu estou falando isso a propósito dessa situação que você falou, de estarmos em condições horizontais, né, num certo sentido, com alguns, né, porque tem os loucos que acham que é gripezinha, né, que acham que a pandemia não existe. Eu tive que circular de carro, fui ali para a Barra, ali perto ali das vivendas da Barra, naquela área bolsonárica, né? As pessoas lá estão convivência normal. A Zona Oeste, que é uma zona de milícia, e a Barra, que é uma zona ali próxima, né, dessa militância aí, as pessoas acham que nada acontece. Mas, o Ricardo, qual é a percepção sua, que eu queria entrar no assunto, qual é a percepção sua das pessoas ao redor? Porque tem muita gente que está reagindo, está conseguindo segurar a onda, né? Fazendo terapia. Eu conversei com o Aimar Labak tem um autor que você conhece, diretor. O Aimar bárbaro, fantástico. A mulher dele, a Maré, é psicóloga, psicanalista. Ela disse que nunca atendeu tanto. E ela está começando a se relacionar com também esse veículo, porque ele falou uma coisa muito interessante. Da mesma forma que o teatro presencial, a terapia também tem um fator presencial muito importante, né? Para você sentir a energia da pessoa, a expressão dela mais perto. Diz ele que ela está trabalhando assim, muito mais do que o normal. Então, obviamente, aquilo que a gente falou, cada um reage do seu jeito. Quem é bipolar ou quem tem alguma esquizofrenia, algum problema mental, vai reagir de uma determinada forma um pouquinho mais acentuada. Agora, você acha que as pessoas têm condições de se apoiar em alguma coisa? Eu falo isso porque eu quero te perguntar sobre a sua religião. O que você acredita? Léo, olha só, eu vou retroceder um pouquinho antes de responder essa pergunta, porque a minha esposa, Gisele, ela é psicanalista. Então me conta. E ela está atendendo em casa. Ela está atendendo em casa, porque estamos todos aqui isolados. Não, e aí, assim, está atendendo como nunca atendeu. Imagina. As pessoas nunca atendeu. E aí, atendendo as pessoas, normalmente, o nosso quarto vira o consultório dela. Algumas pessoas ela atende mais pela palavra. Mas algumas pessoas ela atende olhando, porque na realidade o consultório lacaniano, freudiano, o paciente não olha o rosto, o paciente fica de costas, fica no divã. Mas tem pessoas ainda que estão frente a frente, ainda não deitaram propriamente. Tem gente que não deitou ainda. Exatamente, mas assim, mas está atendendo assim, intensamente. E atendimentos muito difíceis, muito complexos. Mas está fazendo a parte dela e as pessoas solicitando, e o consultório está andando nesse lugar. E concordo, o Aimar faz uma analogia muito interessante, porque o nosso trabalho é um trabalho presencial, é um corpo a corpo, de sentidos, né? Vocal, corporal, físico, sensorial, olfativo, né? Mas eu acho que a psicanálise tem a questão da palavra, né? Então, assim, ela suporta um pouco melhor esse afastamento, porque a palavra dá conta, talvez, de um modo mais efetivo do que o nosso campo, que depende... porque, na realidade, né, é nesse sentido. Mas existe uma analogia. Porque eu faço uma analogia, mas obviamente o teatro tem uma outra, tem uma outra pegada. Mas esse meu depoimento é incrível, depoimento diário, porque ela está trabalhando diariamente, ela também parte do dia, ela trabalha na casa, parte. Ela é professora também, é professora da UF, na Faculdade de Psicologia. Mas ela é psicanalista e das boas, né?
Eu escolhi a dedo com quem casar, né? É, claro, por Tá favor. bem, então, agora, por exemplo, a minha análise, eu faço análise há muitos anos, há décadas. É, Há várias décadas. agora, Várias décadas. Mas, por exemplo, eu fiz uma primeira sessão nesse isolamento e me deu uma trava. E é? combinei. Eu achei assim, não, eu acho que para mim ficou estranho. Eu estou falando, a minha questão privada, ficou estranho. E assim, eu estou dando um tempinho desse tratamento aqui, até mesmo porque eu estou investido em outras coisas. Em outras Eu coisas, acho que claro. tem uma coisa do aspecto presencial que a psicanálise traz também, que é você se deslocar, você ir, tal qual o teatro, que eu senti que teve uma perda grande, e aí estou num momento estruturado, um momento que eu estou, enfim, me trabalhando de outros modos, muitos aprendizados, muitas coisas novas. Eu acho que talvez ao fim dessa pandemia eu tenha um manancial de questões aí que eu vá retornar e trazer de outra maneira. Não, eu te pergunto isso também porque eu não sei, cara. Para mim, me bateu uma questão muito interessante. Interessante Uhum. não, para pensar. É a perspectiva muito real da morte, quer dizer, a proximidade da morte. Eu queria até, Maria, minha mulher que está assistindo, me lembra o nome daquele filme que a gente viu, aquela série que a gente viu outro dia, que eu já esqueci de novo. Porque quando você tem a perspectiva da morte, é uma coisa estranha. Você começa a buscar a sua religiosidade, você começa a buscar o seu passado. Eu estou com meu pai agora muito dodói também, Alzheimer, problemas de locomoção, e o que ele pensa da vida dele, ele lembra coisas de 10, 8, 9, 10 anos, ele quer retomar a vida dele o tempo inteiro, ele liga para todos os amigos, as mulheres mais importantes, ele quer fazer as pazes com as pessoas. Então, a reação diante da morte é uma coisa muito, muito interessante, estranha, assustadora ao mesmo tempo. Isso mexe um pouco comigo, eu te confesso, que mexe bastante. Eu não Com sou uma razão. pessoa, não sou uma pessoa que tive uma religião, só uma religião a minha vida inteira. Eu sempre acreditei em muitas coisas ao mesmo tempo. A Maria está dizendo que chama-se O Novíssimo Testamento, o filme. Novíssimo Testamento. Veja isso, que acontece. Eu não vou dar anotar spoiler. aqui. Não vou dar spoiler, mas o mote central é: todas as pessoas do mundo recebem uma mensagem no seu celular dizendo quanto tempo elas têm de vida. E aí, às vezes, tem pessoa que tem 4 horas de vida, 15 dias de vida, 80 anos de vida, e você vê a reação delas, é uma coisa assombrosa, assustadora, devastadora, é uma coisa que te mobiliza muito. Então, sem dúvida. Eu nunca me senti tão próximo. Então, eu fico pensando primeiro a gente já pensa na nossa idade, primeiro a gente já pensa na nossa herança, no nosso legado, o que a gente vai deixar para as filhas. É uma coisa muito interessante. E eu queria abordar isso. Você teve um problema de saúde grave aí. Me parece que há um pouco tempo atrás eu não soube, eu soube agora quando eu comecei a ler alguma coisa sua. Até te pergunto, como é que foi? Parece que foi sério mesmo, teve uma experiência de quase morte. Como é que foi isso? Olha só, Léo, você falou de tudo agora. Claro, imagina. Pode. Mas é óbvio, pode falar de tudo. A gente pode falar de tudo. Imagina. Você fez agora uma digressão sobre a questão, né? Eu acho que sobre a maior questão da vida. A maior questão da vida é a morte. Essa é a grande questão da vida, que é um grande paradoxo, né? A gente vive eterno, a gente nasce com esse paradoxo. Eu diria que a condição humana ela é balizada em cima dessa questão. Tudo que a gente faz dialoga e se direciona nessa tensão, nesse diálogo entre vida e morte. Nós que somos do teatro, somos das artes, da cena, do palco, o tempo inteiro a gente celebra um instante, a gente constrói realidades, mas porque a gente sabe da nossa finitude. Eu ainda me sinto, nós somos privilegiados, que a gente tem a condição de poder eternizar a vida, eternizar os momentos, reconstruir. Isso é de um frescor, enfim, é uma estratégia incrível diante, do meu ponto de vista, do maior dilema da vida, que é a morte. E me ocorre agora aquela música do Gil, maravilhosa, que ele não tem medo da morte, ele tem medo de morrer. Medo de morrer é uma coisa, a morte é um grande enigma, a gente não sabe o que é a morte. E nunca ninguém foi até lá e voltou para dizer como é que é. Mas aí, essa é a grande questão também, né? Essa é a grande questão, porque isso se mistura com a questão da religiosidade, da questão da fé, a questão da vida pós-morte,
né? Enfim, todas essas fábulas que nós temos na nossa cabeça, que é a nossa cultura, a nossa educação, a nossa formação, dependendo da formação de cada um, você recebe e você vai se constituindo como sujeito a partir desses fundamentos, né? Então, primeiro, eu vou responder, você fez a pergunta em relação à religião, mas isso se conecta um pouco com essa minha experiência que eu vou relatar um pouquinho para você aqui brevemente. Isso. Na realidade, eu me considero um cara sem religião, porém um cara que crê numa força divina e tem o meu modo próprio de trabalhar essa força divina. Eu nasci numa família judaica, uma família não praticante, tradicionalista, sou neto de imigrantes que sofreram o Holocausto, que sofreram todas as agruras do nazismo, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Meus pais são brasileiros, mas eu fui formado nesse berço onde a questão judaica foi uma questão muito tensionada por conta dessa experiência mais recente em relação ao Holocausto. E por acaso, porque eu nasci no Rio Comprido, na infância me mudei para Copacabana, tenho uma irmã, a Lídia, que também trabalha em teatro, cenógrafa, você deve conhecer a Lídia. Claro. E a gente brigava muito quando era criança. E meus pais resolveram separar a gente de escola. Ela foi estudar num colégio judaico, ela foi estudar num colégio Max Nordau, que era um colégio judaico liberal, mais de esquerda, etc. E eles me colocaram no Bar Ilan, que é um colégio judaico religioso, na rua Pompeu Loureiro. É um colégio para rabinos. Eu tive uma formação, estudei 12 anos num colégio bilíngue. Eu falo hebraico, estudava. Metade do dia. Fala hebraico? Falo hebraico, falo, escrevo, entendo. Eu tive essa formação. Só que uma grande contradição, porque em casa eu não tinha esse respaldo. Então lá eu tinha uma coisa, em casa eu tinha outra, durante anos. Mas essa formação foi uma formação muito importante, que me deu uma formação, pelo menos fabular, né? Porque o Velho Testamento é uma grande viagem que poderia ser lisérgica de alguém, a gente não sabe exatamente quem escreveu aquilo, dizem que foi Deus, né? Mas eu tive essa formação e tenho essa natureza, nasci num berço judaico de uma família não praticante, a vida vai iniciando, você vai fazendo as suas escolhas, etc, 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 e por aí vai. Então eu me considero um cara que eu não sou praticante de religião nenhuma, mas tenho a minha fé divina, e você vai entender de que lugar que eu estou falando. Nós, como homens de teatro, a gente sabe que o deus do teatro é o Dioniso, são as forças dionisíacas, as forças apolíneas, a gente acredita nisso. A gente entra sabendo e colocando essas forças a serviço do nosso trabalho, a serviço dessa nossa criação tão especial. Então, essa relação que eu estou te falando, que a gente tem no nosso trabalho com Dioniso e Apolo, eu carrego para a vida. Eu acho que existe um Zeus aí muito poderoso, né, que não é uma encarnação humana, nem, enfim, uma representação humana, mas uma representação que a gente chama de uma energia cósmica, que faz com que as coisas aconteçam, que trabalham sobre esse lugar invisível, sobre esse lugar do imponderável, sobre esse lugar sincrônico das coisas. Por que as coisas acontecem sincronicamente? Por que uma batida de borboleta em Nova York pode desencadear uma nevasca em Tóquio? Né? Por que um pequeno vírus na China pode desencadear uma hecatombe planetária? Essas forças, essas energias, são energias, se eu não digo controláveis, imperceptíveis, são energias que fazem uma certa gestão disso que a gente chama de existência. Né? Nisso eu acredito profundamente. E te digo até, converso e busco essas forças, essas energias diariamente. Aquilo que as pessoas falam de orar e preces, eu faço a minha maneira em cima desse lugar, em cima dessa questão. E isso se conecta um pouco com esse grande acidente que eu tive. Que não foi um acidente, foi uma doença. Eu descobri em 2012, 2013, uma doença diverticular, uma diverticulite, que é uma doença intestinal, enfim, uma doença diverticular pelo próprio envelhecimento do órgão, etc. Tive algumas crises de diverticulite não complicada, e existe um protocolo onde 3 crises intensas você deve fazer uma cirurgia. E em novembro de 2014 tive uma 4ª crise, e meu médico falou, olha, seria legal você procurar um cirurgião.
eu falei, bom, olha, eu não vou procurar o cirurgião agora em dezembro, eu vou marcar para janeiro. Em dezembro, fui fazer uma viagem com a minha família para a Patagônia, chilena. Eita, Entre socorro. Natal e Ano Novo, eu na Patagônia, Ei, meu o meu Deus do céu. intestino explodiu. Que isso, cara? Explodiu. Ah, E aí, como é que a gente faz? Procuramos lá um pequeno posto de saúde, meu dores Deus. horríveis. Ah, E aí eu falei para minha mulher, falei, olha, se eu entrar aí, eu vou morrer. Vamos voltar. Mas claro. como é que se volta da Patagônia, É, tido como o fim do mundo, aham, entre Natal e Ano Novo? Olha, eu não sei ah, muito bem o que aconteceu, mas essas forças divinas aí que eu estou invocando aqui, estou falando sobre elas, devem ter dado uma forcinha, não foi a minha hora, mas eu cheguei, consegui chegar no Rio de Janeiro de volta, no dia 31 de dezembro de 2014, já num estado de sepsemia. Eu já não... gente, e eu não podia ficar ruim, porque senão você não embarca. sei. E aí de lá fui direto para a clínica São Vicente, eu moro aqui pertinho, e começou realmente uma luta entre vida e morte, uma coisa muito dura, muitas cirurgias, muitos meses e meses e meses de hospital. Foram 8 meses, né, Ricardo? É isso mesmo? 8 meses? Olha, foi 9 meses? um ano, foi Um um ano. ano. Foram 8 a 10 meses, porque na realidade depois da parte de recuperação eu tive que conviver com uma bolsa de colostomia, tive que fazer uma outra cirurgia para retirar essa bolsa de colostomia. E, na realidade, eu não posso nem te dizer, porque você ficar esse tempo todo nesse isolamento, então isso que eu estou vivendo agora é pinto perto daquela experiência. Isso agora é isolamento com tornozeleira eletrônica. Isso aqui é uma condicional, é prisão, Não, isso aí é mole e é é. duro. Isolamento é aquilo. E essa experiência de quase morte, muitas drogas. Eu tive mais de 30 intervenções em centro cirúrgico. Que Isso isso? significa anestesia. Olha, Aham. Léo, eu tenho agora 72, 73 quilos, tenho 1,72 m, 73, legal, tenho corpo legal. Ah, Eu saí da minha última internação com 46 quilos. meu Eu, Deus do eu não céu. andava. Então, essa experiência de quase morte, ela não existe. Porque tudo isso que a gente está falando é vida. A gente está falando da vida, a gente não está falando da morte. A experiência de quase morte é uma proteção que a gente tem e que a gente cria, é uma invenção psíquica que a gente cria, criando o imaginário de que você quase partiu, não quase partiu. Ou você morre, ou você está vivo, não tem outra, não tem um quase. A Você não, sensação. ah, Fala. fala. Não, A você não acha que sensação do purgatório. a narração que a gente ouve de vários casos da pessoa que saiu, que olhou lá de cima, que viu os médicos tratando, que viu a mãe chorando, o marido chorando, a mulher chorando, você não acha que isso possa ter acontecido ou está tudo Não, aqui fabricado? não, eu acho que isso pode ter acontecido. Tem pessoas que têm a experiência de sair do próprio corpo. Hum, Mas isso não é uma experiência de quase morte. Isso é uma experiência, digamos assim, mística, uma experiência, eu não sei dizer nem o nome, ligado às neurociências, entendeu? São pessoas que saem do próprio corpo. Nós temos experiências e temos pessoas que têm aptidões. É tudo um grande mistério, entendeu? Tem narrações e narrativas muito intensas. Eu estou falando do meu olhar para isso. Eu não estou generalizando nem universalizando meu pensamento. Estou dizendo o que eu penso. Eu olhando com distanciamento, aquilo foi uma experiência radical, intensa, de perigo, de dor, de medo, mas de vida. E essa experiência foi fundamental e um divisor de águas para o renascimento. Então, simbolicamente, houve uma morte muito intensa, mas foi uma morte simbólica. Então, entendi. essa é minha. Então, eu não tive uma quase morte. Eu morri simbolicamente, porque depois que você atravessa uma experiência radical dessa, eu acho que qualquer pessoa, ou você sai meio lesado, meio idiota, meio ruim da Aham. cabeça, ou deprimido, ou enfim, com uma questão psiquiátrica, ou mesmo uma questão física, e você se entristece com a vida, ou você reage, e eu sei agora o que significa a expressão eu estou doente. A gente diz que a gente está doente por qualquer pequeno incômodo. Bobagem, besteira. Isso é um pequeno mal-estar. Estar Uhum. doente é uma outra coisa. Só essa consciência muda a tua condição de ser Uhum. humano frente à vida, frente à existência. Eu Não, passei a... com certeza. Você entende? Com certeza.
Tem umas pessoas fazendo uns comentários muito bacanas. O William entrou aí, o Antônio Graça continua com a gente, o Zé Luiz Coutinho, Moacir Chaves todos entraram. É isso aí, Maria, evento de quase morte, exatamente isso. EQM. Mas eu também, isso está mexendo comigo, porque eu fiz agora com o Léo Medeiros ontem, quer dizer, falamos ontem, né? Sim. Eu fiz o Kardec, A Vida de Kardec, do Wagner de Assis, que foi um filme fabuloso, de uma categoria assim, realmente impressionante. E nós estudamos, né, o Kardec, né, durante muito tempo, antes de começar os ensaios e tal. E eu fiquei verdadeiramente impressionado, Ricardo. Não, porque incrível. O cara, com 53 anos de idade, uma pessoa que era cética, absolutamente cética, ele foi imbuído, ele começou a acreditar em codificar um sistema. Ele foi lá, entrevistou ao redor da Europa, por toda a Europa, centenas de pessoas. Você sabe dessa história? Ele elencou sei lá, 100 perguntas e saiu pela Europa perguntando a diferentes pessoas que se diziam médiums. E as porras das respostas eram parecidíssimas, às vezes com as mesmas palavras. Então, tem que ter alguma coisa lá. Cara. Não, mas não tenha dúvida. Tem que ter um troço, alguém. Eu só não entendo por que não chegou ainda. Será que tem alguém aqui do meu lado, aqui assistindo, alguém atrás de você aí, te dando, cochichando no teu ouvido? Tem várias pessoas, várias. Como diria Humberto Eco, existem fora os que estão aqui, e aqui. Humberto Eco que diz, né, existem multidões dentro de nós, né? Existem multidões dentro de nós, acho que são as vozes, que a gente pode dar vários nomes a isso. Veja bem, Léo, até para deixar claro, minha posição não é uma posição cética, não. Eu não sou daqueles que acham que quando a gente morre, sai da tomada, não é isso. Eu não sei. E é ótimo não saber. Essa experiência que você fala do Novíssimo Testamento, eu vou ver esse filme. A questão é quando você está condenado, quando a condenação estabelece. Né? A questão não é se você vai morrer proximamente. A questão é quando você tem uma data. Isso já é uma coisa que quebra um pouco um certo paradigma da vida, que é exatamente você não saber quando você vai. Isso se aproxima, mas tudo é surpreendente. E eu sei, a questão do kardecismo que você está falando, que é uma religião, né? Com todo respeito e toda a minha admiração. É óbvio que existem as forças inexplicáveis, aquilo que a razão não explica. O que é a nossa intuição? De que lugar vem isso? O que é o que é a sincronicidade? O que são os sonhos premonitórios? Eu tive vários sonhos premonitórios ao longo da minha vida. O que é eu encontrar uma grande amiga minha, sonhar com essa amiga minha, que ela estava grávida, ligar para ela e falar, sonhei que você estava grávida. Ela, que legal. 3 dias depois ela me diz, estou grávida. Não, e por aí vai. É uma sensibilidade, mas são coisas realmente inexplicáveis, né? No plano daquilo que a gente não explica, porque o homem ele tem uma certa arrogância frente à realidade, né? Ele acha que tudo deve ser falado à voz da razão. E se não é a voz da razão, deve ser a voz da religião. Se não é a voz da religião, é a voz da filosofia. A gente vai criando camadas tradutoras daquilo que acontece. E tem coisas que não se explicam, simplesmente são. E que serão eternamente inexplicáveis. E assim não, eu acho que a gente tem também uma oportunidade na vida, a gente passa por tantos autores, por tantas filosofias, por tantos pensamentos diferenciados, que efetivamente você suga um pouco de cada coisa, né? Eu saí muito mobilizado desse filme, da preparação desse filme. Como eu saí mobilizado de fazer um Pinter, como eu saí mobilizado de fazer uma série de textos que você se imbui. Parece que aquilo vira um mantra para você e você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Não é óbvio? Sem dúvida. É óbvio. É porque o nosso trabalho, Léo, é um trabalho assim, eu que eu digo assim, para cada trabalho que eu faço, eu dou, do verbo doar, um órgão meu. O órgão que aquele trabalho me pede, para receber 2 de volta. Cada trabalho a gente obtém uma aptidão nova, uma experiência nova, uma vida nova que a gente gerou, né? Uma experiência, um contexto, um mundo, né? Então, é claro, quando a gente tem o arbítrio de escolher um trabalho para fazer, a gente sabe que a gente vai se alimentar daquele alimento durante um tempo como um aprendizado. Nosso trabalho é altamente generoso, porque ele também é pedagógico, ele também nos ensina, ele nos obriga a aprender. Não só o texto, mas aprender aquele universo. Então, eu acho um privilégio mesmo, nesse sentido.
Agora, me diz uma outra coisa, eu vou entrar num outro assunto aqui, daqui a pouco a gente vai ficar só nesse. Me fala da solidão de Tripas e de Maracanã, que você é um cara que está investindo nos últimos anos, vamos dizer assim, no monólogo, não é que esteja investindo, mas fez 2 trabalhos incrivelmente diferenciados, vamos dizer assim. E a solidão lá? Eu nunca fiz um monólogo. No palco, não é tem similar solidão. ao quê? Olha, Ou eu não vou é usar, uma solidão? eu vou usar uma outra expressão. Você está usando a palavra solidão porque você nunca fez e deve fazer, se é que já não deveria ter feito. Mas Já deveria. já não sei. Aí, mas assim, isso é só uma brincadeira, um xiste. Não existe solidão no teatro. Porque você estar sozinho em cena é o exercício absoluto da tua liberdade. Então não é uma solidão. É absolutamente livre. Né? O Tripas foi resultado dessa minha experiência radical. Eu queria falar disso. Foi o resultado dessa experiência radical. Eu consegui responder, porque foi muito legal. Quando eu estava lá no Tripas e Maracanã. Maracanã também conversa com Tripas, e eu vou te dizer por quê. Agora, por acaso, o fato de eu ter feito dois monólogos, porque calhou. Calhou, Quer dizer, nada calha, né? E não existem coincidências, mas assim, não foi uma coisa pré-determinada, pré-concebida, aconteceu. O Tripas, na verdade, quando eu estava lá no centro cirúrgico, lá apanhando da vida, né? Meu filho falou assim: quando você ficar bom, pai, Pedro, a gente vai fazer uma espécie de uma peregrinação espiritual pelo mundo, de Olha pai e só. filho. Bom, fiquei bom, recuperei. E aí, uma experiência maravilhosa. Estava eu num bar, eu e Pedro, tomando um chopp num bar, uma quarta-feira, 11h30 da noite. E aí o Pedro vira para mim: pai, e a nossa viagem? Eu falei: nossa peregrinação espiritual. Vamos atrás dos nossos ancestrais? Vamos para o Oriente Médio. E aí comprei, eram 15 para meia-noite, 2 passagens Rio-Tel Aviv-Rio pela Alitalia, em 12 parcelas sem juros, evidentemente. Pelo cartão de crédito. Claro. Que fique claro. Isso era outubro. Falei: está comprado para fevereiro. Primeiro ponto, você tem que comprar. Compra, agora a gente vai. Claro. Fizemos essa viagem, e na viagem que surgiu a ideia do trabalho. Pai, vamos fazer um trabalho assim, porque está acontecendo isso. Né? Existem vários modos de você conhecer uma pessoa. Ou você casa com ela, ou você mora com ela, ou você viaja com ela, ou você trabalha com ela. Bom, ele era meu filho, eu estava viajando com ele e trabalhando com ele. Já trabalhei na companhia dele em várias circunstâncias. E aí calhou, aconteceu Tripas, que foi, na verdade, uma resposta à vida. Aquela experiência radical, não como uma exibição de um sofrimento, exibição de uma experiência, não. Mas como compartilhamento de alguém que ultrapassou uma coisa e que pode ensinar isso ao outro, pode melhorar a vida dos outros, que é a nossa função. Então o Tripas nasceu desse lugar. Por acaso, na época de Tripas, na época que eu estava doente, Moacir Chaves, que é um parceiraço, meu colega de departamento da Unirio, um artista que eu admiro, acompanha a obra inteira, a gente se admira, se ama, convivemos no departamento. O Moa me visitou quase todos os dias da minha internação. É mesmo? Quase. Eu tenho lembranças de eu na UTI, aquela portinha que abre, e estava ele sentadinho lá, porque não podia entrar. Eu olhava e via, me lembro até a roupa que ele vestia. Mas ele chegava com a toalhinha, ele ia de bicicleta e com a toalhinha, porque ele... Provavelmente. Acho que não. Eu acho que ele ia até a Rua Duque Estrada, porque aquela subida da São Vicente ele não encarava na bicicleta, não. Mas subia no ônibusinho, no bus, eles têm lá um ônibusinho. E aí, quando passou isso tudo, etc., o Moacir foi assistir Tripas também. O Moacir foi assistir Tripas, ele não terminou o espetáculo, ele não conseguia sair da cadeira. Ele chorava, os prantos. Mas o espetáculo não tem autopiedade nenhuma, ele chorava pela emoção do encontro ali. Enfim, a peça está aí, está viva até hoje. Inclusive, a gente ia para Avignon agora em julho. Olha, bacana. Íamos para Avignon com Tripas. Vamos em 2021, né, porque foi cancelado. E aí começamos a conversar, eu e Mo, etc. Falei: Moacir, vamos fazer um trabalho nós, porque a gente tem que celebrar a nossa amizade, porque eu sei que a gente sempre foi amigo, mas assim, eu estou impressionado com o teu carinho, com o teu amor, com a tua... Então o Maracanã nasce primeiro de 2 lugares. Primeiro, uma experiência única do Moacir, que é um homem de teatro, um homem poderoso do teatro. Poderosíssimo. E que escreveu o seu primeiro texto. O primeiro texto dele é o Maracanã, que também é um texto autoficcional, que eu passei a trabalhar com essa pesquisa, porque o Tripas
também foi fruto, é um trabalho artístico, mas eu consegui juntar com a vida acadêmica, porque o Tripas foi meu pós-doutorado que eu fiz na Unicamp, com a galera do Lume, Renato Ferracini foi meu orientador, etc. E a minha pesquisa sobre autoficção. E o Maracanã é um texto autoficcional também do Moro, que tem as histórias pessoais deles, histórias vividas, junto com um interrelacionamento em cima da primeira cena das bruxas do Macbeth, mas no fundo o Maracanã é uma celebração de uma amizade. O que eu estou querendo dizer contigo? Que por mais que os conteúdos de comunicação que uma peça de teatro tenha, existe uma subjetividade que liga aquelas pessoas que estão muito para além de qualquer conteúdo que está acima. Existe ali um rio caudaloso que une todos os afetos, que cria uma cabeça afetiva para aquele trabalho, que cria o amor, que cria as relações, que cria o sentido daquelas pessoas estarem juntas e coletivamente estarem ali. Apesar do monólogo ser um ator em cena, para um ator estar em cena, é necessário uma equipe muito poderosa, muito afinada e muito grande para aquele ator estar ali. Então não existe solidão, estou indo ao início da tua pergunta. Existe um exercício de liberdade profundo e absoluto. E agora o que eu temo é o seguinte, eu tenho que me reacostumar a contracenar em cena com outros. Né? Tá vendo? É um recondicionamento, entendeu? Porque é muito boa essa liberdade, esse absoluto arbítrio que você tem, porque a cena é sua, não no sentido da posse, no sentido da criação mais livre que você pode ter ali. Olha a Aninha, Ana Barroso falando. Ana Barroso. Aninha, Ana. Oi, Ricardo. Ana, querida. Querida Ana. Eu tenho uma experiência, por exemplo, em Maracanã. Maracanã é um espetáculo muito verboso, muita palavra, porque o Moacir gosta, mas com uma dramaturgia silenciosa muito intensa também, muito poderosa. E eu tive um branco. Eu queria te falar sobre a ideia da liberdade. Tive um branco em cena. Uma das sessões porque tive um branco, porque estava no meio do texto, não sabia se eu já tinha falado a parte seguinte. Deu aquela confusão. É, claro. O espetáculo ficou parado 10 minutos, Léo. 10 minutos. 10 juro. minutos? 10 minutos. Mas o que você fez? Você foi lá dentro? O que aconteceu? Não, em cena. Ficou em cena? Em cena. Eu pensando, a plateia ficou perplexa. O Moacir estava tendo síncopes. Por acaso, a Gisele, minha mulher, o Moacir estava quase entrando em cena. E aí eu retomei. Você sabe o que passava na minha cabeça? Eu, na minha cabeça, parado, ficava repensando o que eu tinha falado antes. E aí, peraí, deixa eu ver assim. Eu estava absolutamente tranquilo ali, porque a cena era minha. Bom, o espetáculo andou, caminhou, foi estranhíssimo, mas funcionou. Quando terminou o espetáculo, uma grande amiga, psicanalista potentíssima, Glória Castilho, veio aos prantos falar comigo. Ricardo, que tempo foi aquele? O espetáculo é maravilhoso, adorei, que incrível. Agora, para mim, o sensacional do espetáculo foi aquele campo de suspensão que você criou naqueles 10 minutos. Que maravilha! Eu não fiquei caladinho, não falei nada para não frustrar a viagem dela. Então, tudo ali comunica, tudo. Se você está em cena, tem um branco, o máximo que teu colega te olha com aqueles olhos incriminadores, tipo assim, fala alguma coisa de desgraça, fala. Não, mas olha, então... a experiência máxima que eu tive com essa questão do tempo foi ter feito o espetáculo Betrayal, Traição, com Ari Kozlov, lá no São Paulo. Maravilhoso. Maravilhoso. Você conhece Pinter, com certeza, lá? Adoro. A rubrica dele é vi o espetáculo. Pausa, silêncio, pausa, silêncio. Não tem outra coisa, ele só fala isso para você, para o ator. Isso. E quando você se apropria do seu silêncio, da sua pausa, você sente que a plateia está aqui, e você faz o que você quiser com ela. O que você quiser, cara. Quando você respira, ela respira junto com você. Tinha uma cena minha com o Ísio, num bar, que eu estava tentando acertar os ponteiros com ele, porque eu soube que ele teve um caso com a minha mulher, e eu amava esse amigo, e ao mesmo tempo que eu fiquei muito decepcionado, triste, magoado, perdido, eu amava tanto aquele cara que eu não podia destruir aquela amizade pelo fato dele ter tido uma aventura com a minha esposa, né? Cara, aquilo ali mudou a minha vida.
Esse silêncio muda a sua vida. Muda a tua vida. Né? Eu me lembro do espetáculo. Pô, você lembra? Você foi ver, né? Fui assistir, você claro. arrebentando, todo mundo, o Luiz, o Bárbaro, incrível. Vocês ganharam prêmios, né? Foi maravilhoso, maravilhoso. Mas essa coisa do silêncio, cara, é uma coisa muito, muito... Assim, eu acho que o ator representa no silêncio. O Peter Brook fala o seguinte: o ator representa entre as palavras. Palavra é função para o ator. A representação vem entre as palavras. Isso, Peter Brook. Tive uma outra experiência próxima de um gigante desses, uma gigante dessas, Fernandona, fazendo um filme com ela, uma infância, com Domingos, eu fazia o filho dela. E eu via a Fernanda sempre assim, descartando o texto. Assim, Domingos, corta, tira isso, tira isso. Eu falei, Fernanda, você fica tirando texto. Ela falou, claro, eu quero diminuir as palavras para poder representar. Senão eu não posso representar. Que maravilha! Isso tem tudo a ver com a ideia do silêncio, da não palavra, né? Do espaço da representação, que é o espaço da introspecção. Né? Na realidade, a gente vive isso, né? Os momentos de introspecção, de pensamento, são entre as palavras que a gente fala. Né? Ninguém pensa e fala ao mesmo tempo. Tem frações de segundo entre uma coisa e outra. Né? O silêncio é uma grande descoberta. Maracanã foi uma grande escola disso. Está vivo, o espetáculo está vivo, ganhamos prêmio agora. Vamos começar, continuar conversando aqui até vamos acabar. Lá, vamos lá. Eu queria passar uma mensagem para você que eu falei por alto. A gente não sabe o que vai acontecer com o teatro. O que a gente percebe aqui é que estão surgindo milhões de regras e que os monólogos vão ser o ponto de partida dessa nova era teatral, em função da diminuição da capacidade das salas, da necessidade das pessoas usarem gel, usarem máscara, enfim. Diminuir. Então, eu queria deixar aqui com você um convite para, de alguma forma, a gente fazer um festival de monólogos lá no Solar de Botafogo. Já está. Seus dois monólogos estão convidados. Quaisquer outras ideias que você tenha. Inclusive, parece que você está fazendo um trabalho com o André Matos, que é um ator que eu respeito muitíssimo. Fizemos uma novela juntos. Ele é um companheiro de cena como poucos. Parceiraço. Né? E que também é um monólogo, né, Léo? Também é um monólogo. Tem um monólogo. Esse trabalho com o Dedé. O Dedé é um antigo parceiro, né? Nosso encontro acontece lá no Teatro Tablado, e muitos anos de convivência com o Domingos Oliveira, fazendo os filmes, as peças. Já dirigi ele em várias oportunidades, um parceiraço. E estamos também com esse monólogo, que é um monólogo também de autoficção. Eu estou me especializando na coisa. Um espetáculo que se chama Dedé. Dedé? Dedé. É o momento dele que ele está sentindo exatamente como efeito dessa pandemia, desse momento, desse isolamento. Ele está parando para fazer uma reflexão sobre as coisas dele, sobre a vida dele. Surgiu essa necessidade, começamos a conversar e começamos num primeiro momento, então vamos para a plataforma, vamos fazer o que nós podemos fazer nesse lugar. E descobrimos que é uma outra possibilidade de linguagem, não é propriamente a possibilidade mais potente e intensificada do teatro, mas é uma relação. E existem ganhos também. Eu diria que a plataforma te permite um brilhantíssimo trabalho de mesa e com uma grande vantagem. Por exemplo, eu consigo ter nos ensaios com o Dedé, a equipe toda presente. A equipe de criação, José Dias, o músico Ari Sperling, o nosso produtor, porque você vai para a plataforma. Então, é difícil você ter a presença das pessoas no processo de criação. Então, é um processo muito mais horizontal nesse sentido. Então, estamos intensamente... Os ensaios rendem dessa forma? Maravilhosamente bem. Jura? Nós estamos focalizando primeiro na dramaturgia, conceituação, tom de representação. Eu não consigo marcar ele. A gente não consegue marcar, porque é uma outra coisa. Mas a gente está fazendo em estágios, em fases. Essa primeira fase nossa, a gente vai fazer o modo depoimento. Sim. Na plataforma. Então, nós estamos trabalhando uma dramaturgia a qual ele vai estar preparado para representar aquilo em forma de depoimento, como uma plataforma permite. Depois, em seguida, vamos evoluir para o modo filmagem. Ele vai estar no ambiente, nós vamos fazer as premissas e conseguimos fazer uma movimentação, mas fazendo uma analogia entre alguns procedimentos fílmicos, tipo uma lente X, uma lente mais próxima, uma lente mais
um olho de peixe, uma lente mais afastada, mais ou menos luz, mas tudo isso trabalhado de modo muito precário, ali, do modo que podemos trabalhar hoje em dia. Relativizado em analogia aos sentimentos que ele teria num palco, criando analogias entre princípios teatrais e princípios fílmicos, também como estudo, até o momento que a gente possa ir para a nossa casa, que é o próprio teatro. Aquilo vai chegar estudadíssimo, percorrido, e com vários produtos ao longo desse percurso, né? Então, estamos fazendo nesse lugar, né? Ricardo, eu vou ter que te interromper um pouquinho aqui, eu vou falar as últimas palavras, Sim. A gente fala só um minutinho aqui, eu queria reforçar esse convite, cara, queria que você fizesse do Solar de Botafogo a sua casa e que a gente pudesse retomar as atividades com a sua participação, do seu filho, do André, de quem você confiar, do Moacir também, que é um parceiro de longa data. Maravilha. Eu quero que a gente tenha, de mãos dadas, a gente volte a fazer o nosso teatro, o teatro que a gente acredita. E queria te agradecer pela presença aqui, foi uma noite maravilhosa. Não falamos nem metade do que eu imaginei, mas falamos de coisas inesperadas, coisas muito bonitas. Verdade, que bom, Léo. A Frida, manda um beijo para a Frida. Beijo para todos que estão participando aqui com a gente. Está sendo um momento muito importante poder dividir isso com Simone, beijo, querida. Vou ter que despedir aqui do Ricardo, senão vão cortar a gente. Eu ainda falo umas coisinhas aqui, Ricardo. Tá beijo, ótimo, boa querido. Noite. Beijo grande, obrigado por tudo. Tchau, tchau, queridão. Boa sorte aí, tamo juntos. Tamo junto.